Em 2024, a DC criou um novo universo, o Universo Absoluto. Um mundo onde os heróis não têm vantagens, onde surgiram Batman, Superman e Mulher Maravilha. Então em 2025, novos heróis foram adicionados ao catálogo. O primeiro deles foi o Flash, o segundo foi o Caçador de Marte e o terceiro foi o Lanterna Verde. Nesse caso, não existe uma tropa, nem sequer um anel. O primeiro arco dessa nova abordagem do Lanterna Verde tem 6 edições e recebeu o nome de Sem Medo. Eu já fiz vídeo dessas 6 edições de forma separada, e agora esse aqui é um compilado com todas elas para caso você queira assistir tudo isso de uma só vez, tipo um quadrinho encadernado. Por isso aqui não vai ter nada de diferente com relação aos vídeos anteriores, é realmente um compilado. E se você quiser inclusive ver os vídeos originais com a minha opinião sobre cada uma das edições, o link para eles tá aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com Hal Jordan caminhando pela rodovia no deserto de Nevada, sussurrando para si mesmo para não ter medo. Mas quando ele fecha os olhos, Hal tem uma visão de um tipo de anel de luz num grande vazio. E ele ouve uma voz na sua cabeça dizendo para ele não ter medo. Mas rapidamente ele abre os olhos aterrorizado. Nesse momento, um carro de polícia para do lado dele e o policial questiona o que ele está fazendo andando sozinho numa rodovia no meio do nada, num calor escaldante. Hal fica sem respostas. Ele hesita em falar alguma coisa. Então o policial percebe esse nervosismo e percebe também que Hal está segurando firme a sua mão esquerda dentro do bolso da sua blusa. Imediatamente, desconfiado com aquela atitude, o policial pergunta o que ele tem no bolso. Mas Hal se recusa a responder e começa a chorar. O policial saca sua arma e ordena que Hal tire a mão do bolso. Aquilo podia ser droga, ou pior, uma arma. Mas Hal tenta desesperadamente dizer ao policial que algo aconteceu com ele. Só que o policial apenas grita para Hal mostrar suas mãos imediatamente ou ele vai atirar. Então Hal fecha os olhos e tira a mão do bolso. Quando ele abre os olhos, o policial foi aparentemente desintegrado, deixando apenas o seu distintivo para trás, numa pequena cratera na estrada. Então Hal Jordan volta a andar com a mão no bolso, dizendo que sente muito. Hal chega num posto com um restaurante de beira de estrada chamado May and Joe's. Os clientes olham para esse forasteiro com estranheza, já que o local é pequeno, isolado e o homem apareceu sem um carro. Ele pede água e a dona lhe dá uma garrafa. Então ela pergunta como ele chegou ali sem um veículo. Mas de repente a conversa é interrompida por um noticiário de emergência que surge na TV. A reportagem mostra uma coisa bizarra que surgiu do nada, como se tivesse simplesmente caído do céu no meio da cidade de Evergreen, em Nevada. Aquilo esmagou casas, prédios e pessoas. Era um tipo de energia verde, no formato de um símbolo estranho, parecendo uma lanterna antiga. De repente, a âncora do jornal diz que eles receberam a informação de que não podem mais mostrar nenhuma imagem daquilo, e uma declaração oficial está sendo preparada. Então a transmissão é cortada e as pessoas no restaurante se perguntam o que aconteceu em Evergreen. Acontece que Hal Jordan é de Evergreen e ele sabe como começou aquilo 5 dias atrás. Hal era um vendedor de action figures e ele almoçava nesse dia com o seu amigo arquiteto John Stewart e com a sua amiga Jo Mullen, que voltou recentemente da cidade de Coast City depois de um divórcio. Hal até questiona porque ela voltou para Evergreen, uma cidade pequena com quase nenhuma economia local, que é só um ponto de passagem na estrada para a Califórnia. Mas Joe se recusa a falar sobre a sua vida em Coast City, dizendo que aquilo está no seu passado. Mas Hal aponta que ela ainda está usando a aliança de casamento, que seria passado. Então nesse momento Joe tira a aliança e a deixa em cima da mesa. De repente um grupo de motoqueiros passa por ali em alta velocidade e fazendo muito barulho.
Hal comenta que eles deveriam avisar Guy Gardner, o policial responsável pela cidade. Mas Joe não quer falar com Guy nesse momento, porque ele quer que ela volte para a corporação, mas ela se demitiu por um motivo. Acontece que um dos motoqueiros ficou para trás e passa atrasado por ali. Mas de repente a moto simplesmente bate em alta velocidade num tipo de parede verde que surge do nada. Hal corre para tentar ajudar o homem, mas ele estava do outro lado da parede. Aquilo era um tipo de campo de força. Joe diz para Hal não tocar na parede. Aquilo tinha uma luz verde, poderia ser até radioativo. Com a confusão, a aliança de Joe caiu no chão. E enquanto isso, John Stewart tentava ligar para uma ambulância, mas ele não tinha nenhum sinal de celular ali. Então John encontra o anel de Joe caído por ali e o pega. Nesse momento, os amigos do motoqueiro voltam para procurá-lo, mas de repente eles se viram e vão embora. Aparentemente eles não enxergam aquela parede, nem o que tem atrás dela, como o amigo deles morto no acidente. Nesse momento, Joe percebe algo bizarro vindo de cima. Eles estavam num tipo de bolha, num campo de força, e do topo dela surge uma criatura alienígena flutuando. No presente, Hal lembra em voz alta o nome desse alienígena, Abin Sur. As pessoas do restaurante percebem que ele estava em Evergreen e perguntam se aquilo era algum tipo de nave espacial. Então Hal diz em lágrimas que Abin Sur chamou aquilo de Lanterna Verde. Hal também diz que toda aquela destruição é culpa sua, porque ele cometeu um erro, ele queria ser um herói e Abin Sur lhe deu uma arma para isso. Nesse momento a dona do restaurante fica em alerta. Hal tinha uma arma, então ela se prepara para pegar uma arma também embaixo do balcão. Com isso, um cliente recorrente chamado Earl percebe a mão de Hal e pergunta o que ele tem no seu bolso. Hal tenta sair dali, mas Earl agarra o seu braço, exigindo saber o que ele tem no bolso. E ao puxar o braço de Hal, isso revela sua mão. Era uma mão negra, com uma energia obscura em volta dela. E nesse momento, essa escuridão sai pelos seus dedos e vai para cima de Earl, praticamente o desintegrando, deixando apenas o seu colar para trás. Acontece que Hal não tem controle sobre aquilo, sobre a sua mão. Ele precisa de todo o seu foco para impedi-la de destruir as pessoas, mas ela responde a ameaças. E nesse momento, a dona do restaurante saca sua arma e atira nele. Então, em resposta, a mão mata todos no restaurante. Hal fica horrorizado e espera que o tiro o mate. Mas um pouco daquela escuridão se estende da sua mão até o ferimento da bala, e isso o cura. Em desespero, Hal percebe que a mão não vai deixar que ele morra. Nesse momento, no meio daquele caos, Joe aparece, brilhando, envolvida numa luz verde. Ela entra no restaurante destruído e pergunta o que aconteceu com Hal Jordan. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa com o anel de luz formado na escuridão, dessa vez se dirigindo a Joe Mullen, dizendo que ela é um ser que existe no nível verde da luz, e ela precisa conhecer a si própria para conseguir comandar a chama, e para isso ela deve ser completamente sem medo. Joe ouve isso na sua mente, enquanto estava diante de Hal Jordan, que tinha acabado de eliminar todos os que estavam naquela lanchonete usando a sua mão negra. Hal fica surpreso ao ver Joe envolvida com aquela luz verde, dizendo que ela estava parecendo o próprio Abin Sur. Mas Joe também não sabe direito o que aconteceu com ela. Ela só diz que sente algo dentro de si, um impulso, uma voz na sua cabeça que a guiou até aquele local. Só agora ela percebeu que essa força desconhecida a levou diretamente até Hal Jordan. Joe pergunta sobre a sua mão negra e Hal pede para ela não chegar mais perto, porque ele não consegue controlar aquela mão. Ela reage quando se sente ameaçada.
Ele tentou de tudo para impedir, mas aparentemente força de vontade não é o suficiente para controlar a Mão Negra. Eles ainda não sabem as regras de tudo aquilo, então Hal pergunta se ela se lembra do que aconteceu com Jon Stewart e com Guy Gardner. Acontece que, um tempo antes, em Evergreen, Abin Sur saiu da sua nave, a Lanterna Verde, e desceu até a cidade, onde ele diz que é um ser que existe no nível verde da luz e que eles não devem ter medo. Nesse momento, alguns curiosos já se amontoavam ao redor daquilo, e alguns policiais tentavam acalmar as coisas. Um grupo de policiais era formado pela oficial Rita, pelo policial Roy e pelo xerife Guy Gardner. Guy, de primeiro momento, tenta uma aproximação mais pacífica e se apresenta como o representante da lei naquela cidade. Mas em resposta, Abin Sur estende a sua mão na direção de Guy e começa a emanar uma energia, dizendo que o julgamento começou. Os policiais interpretam isso como uma ameaça e apontam armas para o alienígena. Mas Abin Sur fala que Guy Gardner não é uma entidade que existe no espectro da luz. Então ele não precisava ter medo. Mas claro que nem Guy e nem os outros policiais entendiam o que isso significava. E eles continuam apontando as suas armas. Joe Mullen, Hal Jordan e Jon Stewart estavam ali também. E Joe repreende os policiais por estarem realizando esse primeiro contato com hostilidade. Eles não sabem as reais intenções de Abin Sur, ou se ele era perigoso ou não. Jon comenta que eles viram como Abin Sur envolveu a cidade inteira numa espécie de redoma, ou seja, eles estavam presos ali. Então não era uma boa ideia ser inimigo do alienígena nesse momento. Joe não percebeu na hora, porque estava focada em Guy, mas Hal fala que não conseguiu parar de olhar para a multidão. Ele viu todos extremamente assustados, chocados, como se as suas vidas dependessem da decisão de Guy sobre o que fazer a partir daí. E Guy decidiu dar ouvidos a Joe, então ele abaixou a sua arma. O problema é que o julgamento de Abin Sur já tinha terminado, e o resultado foi Abin Sur emitindo uma energia verde das mãos e simplesmente desintegrando Guy Gardner na frente de todos. Logo depois de fazer isso, Abin Sur ainda informa que o novo julgamento estava em andamento. Ou seja, ele iria julgar a todos ali presentes. Rapidamente, os policiais começam a atirar na criatura, mas ele se defende usando a sua energia verde, o que faz os tiros ricochetearem. E a todo momento, Abin Sur continuava dizendo para eles não terem medo. Mas um dos disparos de Rita acaba acertando uma civil, que morre com o tiro. E provavelmente, como represália por isso, Abin Sur simplesmente mata Rita, cortando a sua cabeça. Roy tenta atirar em Abin Sur também, mas dessa vez o alienígena não apenas se defende usando a sua luz verde, mas também arranca a mão de Roy, que ainda estava segurando a arma. Jon Stewart rapidamente se mobiliza para tentar estancar o sangramento e salvar a vida de Roy, enquanto Hal, totalmente chocado com aquela situação, vê a arma de Rita no chão e ele a pega. Assim, Hal Jordan aponta a arma para Abin Sur, e nesse momento o alienígena anuncia que o julgamento de Hal Jordan estava em progresso. Ao ver Hal apontando a arma para o alienígena, Jon se põe na frente dele, mandando ele abaixar a arma. Mesmo porque todos que tentaram atirar em Abin Sur ou morreram ou ficaram à beira da morte, como é o caso de Roy. Com isso, Hal decide ouvir Jon e ele recua. Só que nesse momento, Abin Sur se dirige diretamente para Jon Stewart, dizendo para ele não ter medo. E com isso, o alienígena simplesmente vai embora, voltando para sua nave, para sua Lanterna Verde. No presente, Joe diz que não percebeu a hora que Hal pegou aquela arma. Era a arma de Rita. E ela também não chegou a ver Hal a entregando. Então Hal simplesmente materializa a arma com a sua mão negra, revelando que tá com ela esse tempo todo. Hal diz pra Joe ir embora. Ele é muito perigoso com aquela mão negra. Aquela coisa tinha fome e ela queria consumir luz. Não apenas a luz verde, mas de qualquer espectro.
E ela não quer apenas absorver a luz, mas sim sobrepujar, substituir. Ele também sente que esse poder é alienígena e muito antigo. Algo que deveria estar enfraquecido e esquecido. Mas parece que alguém libertou essa entidade e lhe deu forças. E agora ela está em todos os lugares. Hal tenta lutar contra, mas é difícil. A voz está constantemente na sua cabeça. Ele tenta não dar ouvidos, mas a voz da Mão Negra continua dizendo que Hal estava certo. Naquele momento no passado, depois da saída de Abin Sur, Hal, Joe e John continuam presos na redoma da Lanterna Verde. Roy foi levado para cuidados médicos numa casa, e Hal se sentia culpado por tentar confrontar Abin Sur ao invés de ajudar Roy. Mas Joe fala que não tem nada que possam fazer agora. Então John comenta sobre essa atual situação. Seja lá o que está acontecendo, o que é esse tal julgamento de Abin Sur, John acredita que ninguém vai aparecer para ajudá-los. E caso isso aconteça, eles devem se perguntar como poderiam eliminar Abin Sur. Acontece que John acredita que encontrou uma forma de fazer isso acontecer. E enquanto diz tudo isso, ele tira do bolso a aliança de Joe e começa a olhar para esse anel. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa uns dias atrás, com John Stewart ouvindo aquela voz vinda daquele anel de luz, dizendo que ele precisa de conhecimento para comandar a chama e que ele não deve ter medo. John estava olhando para um tipo de círculo dourado, que parecia um anel, mas não era. Ele estava junto do seu amigo Todd Rice, o dono daquela cafeteria onde estavam quando tudo começou. Ele lhe traz um copo de café, inclusive. Já faz alguns dias que parte da cidade estava cercada por aquela redoma verde criada por Abin Sur. E até agora não tem sinal de que eles vão ser resgatados. As pessoas estão trancadas nas suas casas ali dentro com medo. Pelo menos eles ainda têm energia, água e alimento. Mas diferente da maioria que está esperando alguém vir ajudar, John sabia que ninguém ia aparecer. Inclusive, eles observam naquele momento um carro se aproximando e de repente o carro dá meia volta. Aparentemente as pessoas de fora não veem a redoma e talvez a sua mente é afetada quando se aproximam, por isso todas elas dão meia volta. Era talvez alguma tecnologia alienígena de Abin Sur. Todd então pergunta sobre o que parecia um anel dourado na mão de John e ele diz que na verdade era um brinco. Mas não era de ouro, era só pintado. Ele pertencia ao motoqueiro que se chocou com a redoma no começo. A moto dele, nem o corpo, nada atravessou a redoma, a não ser aquele brinco que parecia ouro. E isso o deixou pensativo. E para testar sua teoria, John atira o anel contra a barreira verde e surpreendentemente o anel atravessa. Eles ainda não sabem o que provoca isso. Mas antes de continuar, John precisa falar com Hal Jordan. Na atualidade, Hal continua conversando com Joe naquela lanchonete destruída. Ele diz que a sua Mão Negra está faminta para consumir a luz verde que agora envolvia Joe. E que a mão tinha raiva. E sem conseguir controlar as vontades da Mão Negra, Hal simplesmente ataca Joe com aquela arma negra. E dela sai uma onda de energia. Mas de repente, Joe se protege com a sua luz verde de forma instintiva. Joe não sabia como aquela luz, aquele poder, funcionava. Mas simplesmente com a sua força de vontade, ela consegue controlar aquilo e assim consegue superar o poder da Mão Negra. Com isso, ela ataca Hal, o jogando para fora da lanchonete destruída. Caído no chão, Hal vê Joe flutuando. Ela diz para Hal controlar aquele poder que estava tomando seu corpo, ou ela seria obrigada a fazer isso por ele. No passado, John foi visitar Joe para perguntar como ela estava e também para perguntar sobre o seu anel de noivado. John quer saber se é ouro de verdade.
Sem entender nada e meio desconfortável porque o anel lhe dava más lembranças de um noivado que não deu certo, Joe confirma que o anel é feito de ouro maciço. Então John, querendo provar sua teoria, reúne Joe e Hal Jordan, que lhe entrega agora um boneco do Demônio Azul, um personagem de um filme nesse mundo. Ele era pintado de dourado, mas era de plástico. E assim como fez com aquele brinco antes, John mostra que consegue passá-lo para fora da redoma. Eles ainda não entendem como isso é possível. A redoma não deixou uma moto passar, mas deixou um boneco dourado de plástico. Então John diz que talvez o senso comum dessa tecnologia alienígena não tenha a obrigação de seguir o senso comum dos humanos. John até mesmo compara aquilo com a lendária Pedra Filosofal. Uma pedra mística ligada à alquimia, capaz de transformar ferro em ouro, curar doenças e prolongar a vida. A Pedra Filosofal é só um símbolo de conhecimento e de poder. E talvez a ligação da Barreira Verde com o ouro seja algo parecido. Talvez ouro é só um símbolo que ela entende. Talvez seja a sua cor. E se ela reage dessa forma com objetos que são apenas banhados ou pintados de ouro, eles se perguntam como seria com ouro de verdade. Joe pensou em usar o seu anel de noivado, mas John tem outra coisa preparada. Ele tira do seu bolso um outro anel, um que pertenceu à sua falecida avó. E ele o atira contra a barreira, e como esperado, a reação foi diferente. Não apenas o anel atravessou a barreira, como ele criou um buraco nela, que se fechou em 2 ou 3 segundos, mas fez um buraco. Ou seja, com mais ouro real, eles podem fazer um buraco onde eles podem sair dali. Assim, eles pretendem pedir ajuda a todos os habitantes da cidade que estão presos para pegar a maior quantidade de ouro possível para que esse plano funcione. O grande problema é que Abin Sur aparece nesse momento. E ele tá ali para julgar Jon Stewart. E assim como fez com Guy Gardner, o julgamento termina com Jon sendo completamente vaporizado. Hal e Joe ficam chocados com tudo aquilo. Jon aparentemente estava morto. Todd aparece e, furioso, atira em Abin Sur com a sua espingarda, mas os tiros não surtem efeito. E agora, se dirigindo a Todd, Abin Sur avisa que o seu julgamento estava em progresso e que era para ele não ter medo. Então logo depois do aviso, Abin Sur vai embora mais uma vez. A morte de Jon Stewart deixa todos sem esperança. Eles não sabem mais o que fazer e acreditam que Jon foi punido por ter descoberto uma forma de escapar dali. Então Hal simplesmente volta para casa, dizendo que aquilo é uma prisão. Eles são prisioneiros daquele alienígena e não tinham esperança de salvação. Mas ao voltar para casa, Hal tinha outros planos. Furioso com tudo isso, ele não pretende ficar parado. Hal ainda tinha aquela arma, e agora, sabendo que o dourado afetava os poderes de Abin Sur, Hal Jordan começa a pintar as balas daquela arma com tinta dourada, decidido a dar um fim naquilo tudo. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa com Hal Jordan ouvindo a voz vinda do Anel de Luz. Mas dessa vez tinha algo diferente. O anel dizia que o seu julgamento foi feito e ele menciona uma penitência. Nesse momento, uma espécie de fumaça vermelha começa a cobrir o anel, formando uma estrela negra. A luz diz que Hal estava certo esse tempo todo. Deus não era um anel de luz, e sim um zero escuro, um círculo sombrio em volta de tudo. E dentro desse círculo estava uma estrela negra, e era para Hal ser essa estrela negra. Hal Jordan estava sendo confrontado por Joe Mullen nesse momento, que dizia para ele controlar essa mão negra que o possuía. Mas Hal não sabe como fazer isso, e a mão ainda queria sua luz, por isso ele pede para Joe deixá-lo sozinho. Mas ela não o deixaria, nem deixaria tudo aquilo que Hal causou. Mas ao ouvir isso, Hal é mais uma vez tomado pela energia obscura, e ele ataca Joe, a envolvendo com uma gigantesca mão negra feita de energia.
E então o próprio Hal vai até ela, usando uma espécie de armadura bizarra, obscura em volta dele. E ele manda Joe se lembrar do que aconteceu em Evergreen. Acontece que depois do julgamento com Jon Stewart, gradativamente todos os habitantes que estavam presos naquela redoma em Evergreen começaram a desaparecer, até que restaram apenas Hal, Joe e Todd, o dono da cafeteria. Ao que tudo indica, todos foram vítimas do julgamento de Abin Sur. Eles procuraram em todos os lugares, mas não encontraram nenhum dos seus amigos como Roy, Brenda, Ed ou Kyle. De qualquer forma, Hal estava pronto para seguir com seu plano. Eles deveriam atrair Abin Sur para Hal atirar usando as suas balas banhadas a ouro. Sendo assim, Joe deixa a lanchonete de Todd e começa a chamar por Abin Sur, dizendo que tem perguntas para ele. Na verdade, ela estava atraindo o alienígena para que Hal atirasse nele. Mas quando Abin Sur aparece, ela aproveita para fazer uma pergunta. E Joe questiona por que ele matou a todos. Então, para sua surpresa, Abin Sur não entende o que ela quer dizer com isso. Segundo ele, Jason Simmons, o motoqueiro, morreu pelo choque contra a barreira em alta velocidade. Rita Powell foi morta por ele, por ela ter causado o que Abin Sur chama de ação caótica. Essa ação caótica seria a morte de Beatrice Coles, causada pelo tiro que Rita deu e que ricocheteou. Segundo Abin Sur, uma ação caótica contínua é inaceitável, por isso ele a matou. Mas tirando esses 3 casos, Abin Sur diz que mais nenhuma morte aconteceu ali. Só que Joe não acredita nisso. Ela viu o que aconteceu. Abin Sur desintegrou Guy Gardner, Jon Stewart e todos os outros. Mas, segundo Abin Sur, ele não matou ninguém. Todos os quase 3.000 habitantes de Evergreen, incluindo Guy Gardner e Jon Stewart, não estavam mortos. Eles estavam em OA. Agora eles estão no Ômega Alpha. Eles estão no 2º estágio e o julgamento segue em processo. Ao ver o que está acontecendo, Hal hesita em atirar, porque ele está vendo que Joe está conseguindo se comunicar com Abin Sur, algo que eles não tinham conseguido até agora. Então, ao invés de disparar, ele abaixa a arma. Hal poderia ter atirado e acabado com tudo aquilo naquele momento. E no presente, Hal se arrepende de não ter feito isso. Segundo Abin Sur, a existência contínua deve acontecer com a luz. Ele é Abin Sur, um Ain. Ain Sur, assim como Ain Hal ou Ain Aur. Aparentemente, Abin Sur era como se fosse um recrutador da luz para lutar contra a escuridão. E a sua área de recrutamento seria nesse Sur. O problema é que depois de explicar isso, Abin Sur, que sempre disse para não terem medo, agora diz para Joe ter medo. Ter medo de Qard, mais especificamente dos armeiros de Qard. Então agora começaria o julgamento da própria Joe. Nesse momento, Abin Sur se prepara para voltar para sua nave. Mas Joe ainda tinha perguntas, e instintivamente ela tenta alcançar Abin Sur, e nisso ela toca na energia verde de Abin Sur. O problema é que naquele momento Joe estava usando seu anel de noivado, um anel de ouro sólido. E assim como aconteceu quando os objetos dourados tocaram na barreira verde, quando o anel tocou na energia verde de Abin Sur, algo aconteceu. Joe teve visões da Estrela Negra, do Anel de Energia, de um outro alienígena emanando outra cor e de um ser de pele rosa com olhos amarelos. Foi essa interação que passou os poderes de Abin Sur para Joe Mullen. E a luz estava com ela agora. Com isso, um enfraquecido Abin Sur cai no chão dizendo que uma ação caótica aconteceu, chamando Joe de anomalia. Com isso, a energia verde de Abin Sur se desfaz e assim a redoma é desfeita. Então a enorme nave em forma de lanterna verde que sobrevoava o céu simplesmente cai, destruindo completamente a cidade de Evergreen com o impacto da queda. Foi isso que aconteceu com aquela cidade. A cidade foi destruída pelas ações de Joe Mullen.
No presente, alguém se aproximava do local, de helicóptero, enquanto forças especiais pareciam procurar por sobreviventes. Dentro do helicóptero, uma secretária, aparentemente chamada Carol Ferris, relata o ocorrido ao seu chefe, mas ele não quer saber sobre a busca por sobreviventes ou dos danos causados. Ele quer saber quem mais pode chegar ali antes deles. E a secretária diz que não tem mais ninguém. Não existe nenhuma evidência da chegada da Lazarus, por exemplo, já que eles estão envolvidos em outros eventos. E isso deixa o homem satisfeito. Então, ao chegar lá, ele manda todos aumentarem a segurança do perímetro para evitar olhos curiosos, porque eles têm um grande evento acontecendo naquela cidade. Algo que para ele o faz lembrar dos eventos de Gateway City. E agora, tudo ali pertence a ele. Tudo pertence a Hector Hammond. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa mais uma vez com o Anel de Luz e uma voz. Mas dessa vez falando com Todd Rice, o dono da lanchonete em Evergreen. E dessa vez a voz diz para ele ter medo. Isso porque o julgamento não estava em progresso, porque não tinha mais um Abin Sur para isso, o que faz Todd ser um desconhecido para o espectro da luz. Essa visão é interrompida quando Todd é resgatado dos escombros de Evergreen por funcionários de Hector Hammond. E nesse momento o próprio Hammond aparece, não se importando com a saúde de Todd, mas sim com o que ele tem a contar. Acontece que, com a queda da Lanterna Verde, a cidade foi destruída. Todd sobreviveu porque a sua cafeteria ficava nas margens da cidade, não sendo diretamente atingida pelo impacto. Mas mesmo assim ela foi destruída e os escombros caíram em cima de Todd. Hal Jordan não foi atingido porque estava do lado de fora e ele achou que Todd tinha morrido. Com isso, Todd não viu, mas ouviu o que aconteceu depois. Hal Jordan confrontou Abin Sur, exigindo saber onde estava Joe Mullen. Hal acreditava que Abin Sur tinha feito algo com ela, como fez com todos os seus amigos. Mas o alienígena nega ter feito alguma coisa. Ele diz que Joe obteve um poder que não compreende, por isso ela se tornou uma anomalia. E anomalias não podem existir no espectro da luz. Logo, Joe será caçada por isso. E diante dessa situação, Abin Sur diz para Hal ter medo. Então, ao ouvir isso, Hal simplesmente aperta o gatilho, atirando diversas vezes em Abin Sur. E dessa vez, os tiros o acertam, aparentemente matando o alienígena. Mas Abin Sur surpreende Hal ao pegar na sua mão que segurava a arma. E nesse momento, Abin Sur parecia derreter ou algo do tipo. E enquanto segura a mão de Hal, ele diz que o julgamento de Hal Jordan é ser o Mão Negra. Foi assim que Hal teve a sua mão convertida, e aquele poder parecia tentar corromper o seu corpo agora. Com isso, enquanto o corpo de Abin Sur continuava derretendo, se tornando numa massa gosmenta, ele afirma que o julgamento não estava mais em progresso, porque agora não havia mais um Abin Sur definido. E dessa forma, Abin Sur morre, com o seu corpo se desfazendo no chão. E enquanto ele fala para Hal ter medo da Mão Negra e da Estrela Negra. Depois de ouvir toda essa história de Todd, Hector se afasta, claramente sem se importar com os ferimentos do homem. Só quando a sua secretária vai falar com ele, que Hector se convence a proporcionar o tratamento adequado para Todd. Mas ele diz para Todd ser levado para os laboratórios da sua empresa, porque ele pode ser útil no futuro. Quem sabe dando mais informações sobre Hal, ou sobre os desaparecidos, ou a tal anomalia Joe Mullen. Enquanto isso, Joe continuava confrontando Hal, que ainda está sendo controlado pela Mão Negra. Hal diz que tudo o que aconteceu foi culpa dela. A lanterna caiu porque Joe tocou em Abin Sur. E Hal atirou em Abin Sur porque achava que Todd e a própria Joe tinham sido mortos. Ele pergunta o que aconteceu com Joe depois do acidente.
E ela fala que quando viu que a Lanterna Verde ia despencar do céu, os seus instintos diziam com todas as forças que ela deveria escapar antes de ser pega. E quando ela se deu conta, ela estava no deserto com esses poderes verdes e andando sem rumo. Até que ela sentiu um impulso, como se fosse uma bússola, a levando para onde ela deveria ir, até o próprio Hal Jordan, ou melhor, até a Mão Negra. A Mão Negra estava conseguindo controlar o corpo e a mente de Hal cada vez mais, fazendo Hal acreditar que tudo que está acontecendo agora era culpa de Joe. Ela tirou o poder de Abin Sur, ou seja, ela é responsável pela queda da lanterna e a destruição de Evergreen. Ela é uma anomalia. Mas enquanto escuta isso, Joe entende que não é mais Hal quem está falando aquilo. Nesse momento, a criatura que Hal estava se transformando diz que é tudo culpa dela e do seu anel. Então ele grita para Joe tirar aquele anel. Essas palavras mexem com Joe e fazem ela se lembrar do triste momento em que ela se separou da sua então noiva. Na ocasião, ela mandava Joe tirar aquele anel também, porque o anel era um símbolo de comprometimento, de um juramento que elas fizeram, de ficarem juntas tanto no dia mais claro como na noite mais densa. Mas Joe estava abandonando esse juramento. Sua ex-noiva acusava Joe de sempre fugir de tudo, do seu trabalho, dos seus pais, da sua cidade e agora dela. De qualquer forma, a noiva exigia que Joe removesse o anel. Essa lembrança desagradável despertou a fúria em Joe, então ela apenas desafia Hal a obrigá-la a tirar o anel. Dessa forma, a luta intensa entre Joe e o controlado Hal Jordan recomeça. Enquanto isso, nas ruínas de Evergreen, Hector Hammond estava ficando irritado por eles não conseguirem acessar a Lanterna Verde. Mas é aí que um relatório aponta que duas figuras desconhecidas estavam se aproximando do local, uma emanando uma luz verde. E ao olhar no binóculos, Hector vê a luta entre Joe Mullen e Hal Jordan. A princípio, seus subordinados queriam permissão para interceptá-los, mas Hector diz que não, porque eles podem ser a chave para abrir a lanterna. E conforme esperado, ao longo da luta entre os dois, a Lanterna Verde começa a reagir ao poder de Joe, e ela se levanta. Hector manda os seus subordinados continuarem escaneando tudo, enquanto a luta entre Joe e Hal os leva para dentro da própria lanterna. E ali dentro, os dois encontram ninguém menos que John Stewart, num tipo de meditação com um anel de luz atrás dele. E John estava envolvido com uma aura amarela. E diante dos seus amigos, John diz para os dois não terem medo. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa com um sonho. Um planeta sombrio se aproximando da Terra e alguém perguntando quanto tempo falta para ele chegar. Quem estava sonhando isso era a agente do Departamento de Operações Extranormais, Cameron Chase, ou apenas Cam. Ela foi convocada para uma reunião com o agente Johnny Double, o seu superior. A questão é que Cam queria ser transferida para Evergreen, mas ela está sendo mantida fora do caso porque ela tem um certo envolvimento emocional com esses acontecimentos. Johnny queria manter ela assim, mas Cam insistia em saber o que estava acontecendo em Evergreen, inclusive acusando Johnny de estar sendo subornado por Hector Hammond para mantê-la longe. Como resultado, Cam recebe uma suspensão. Joe Mullen e Hal Jordan estavam dentro da Lanterna Verde, e diante deles estavam não apenas John Stewart, mas Guy Gardner e todos os outros habitantes de Evergreen que eles acreditavam que estavam mortos. John e Guy explicam o que está acontecendo, ou pelo menos o que eles sabem. Acontece que, no universo, existem 4 níveis de luz. Quard era o mais baixo e representava uma ação caótica. O próximo era Hal, que representava uma ação restrita. Sur era uma ação correta.
e Aur era o total entendimento. O local onde eles estavam dentro da lanterna era Oa, uma espécie de dimensão focada no entendimento dos espectros da luz, e Abin-Sur era o juiz e recrutador. Todos julgados como dignos eram levados para dentro da Lanterna Verde para receberem o conhecimento e a iluminação. Abin-Sur não era o nome do alienígena, era a sua designação, porque um Abin seria um guardião e Sur se referia ao nível verde da luz, ou seja, um nível de luz que representava uma ação correta. Por isso, ele era chamado de Abin-Sur. Aqueles escolhidos pelo Abin-Sur são chamados de Ains, os iniciados na luz. Guy Gardner, por exemplo, mostrou certas restrições no seu julgamento, sendo julgado digno da chama vermelha, chamada Hal. Já Jon Stewart foi julgado de ter total entendimento, digno da chama dourada, chamada Aur. Hal, por outro lado, foi julgado como digno da mão negra, pertencente ao nível mais baixo da luz, o chamado Quard. Mas isso o estava consumindo com pensamentos negativos, e Guy explica que toda chama pode ser comandada, mas para isso é preciso ter entendimento sobre ela. Tentar comandar a chama sem compreendê-la o torna em algo chamado de tomar, ou seja, uma anomalia. A chama dourada é Aur, a verde é Sur, a vermelha é Hal e a negra é Quard. Esses são os níveis da luz segundo a perspectiva dos Oanos. Só que existe quem veja essa perspectiva como incorreta. Esses seres usam o poder da escuridão, um poder sem nenhuma restrição. Eles são chamados de Abin Quard, ou chamados também de estrelas negras. E eles vêm de um mundo de caos e escuridão. Era aquele mundo obscuro que estava cada vez mais se aproximando da Terra. Era um mundo chamado Mogo. Essa é a imagem que aparece na mente de Hal o tempo todo como um círculo ou uma estrela negra. Mas Jo Mullein não quer saber de nada disso. Ela quer ajudar Hal de alguma forma. E como todos mesmo afirmam, ela é uma tomar, uma anomalia. Ou seja, ela tem o poder, mas não o compreende. Logo, ela não é obrigada a seguir nenhuma das suas regras. Sendo assim, Jo pede para Hal Jordan lhe dar a sua mão, para que eles possam tentar remover a mão negra de dentro dele. Hal hesita, mas no final dá a sua mão para Jo, que usando a sua luz verde, expulsa a escuridão do corpo do seu amigo. Do lado de fora, algo começa a acontecer com a Lanterna Verde. De repente, uma gosma preta começa a sair dela, cobrindo todo o local. Os pesquisadores que estavam em sua volta queriam sair correndo, mas Hector Hammond manda todos ficarem e fazer as leituras de tudo. E no meio desse caos, Jo sai da lanterna voando, carregando Hal Jordan nos braços. E Hammond ordena que o suporte aéreo os sigam imediatamente. Mas os pesquisadores os perdem de vista. A única coisa que conseguiram identificar é que eles estavam indo em direção a Coast City. E para piorar, a Lanterna Verde simplesmente sumiu, deixando no seu lugar um enorme poço de gosma preta. Hector Hammond fica furioso, ele queria mais dados daquilo, mas ainda assim ele acha que tem uma vitória, porque agora podem estudar a gosma preta. Ele ainda manda a sua secretária, Carol Ferris, enviar um e-mail para Washington, dizendo para Veronica Cale, a mesma que estudou o caso da Mulher Maravilha em Gateway City, que ele resolveu o caso da Lanterna Verde. Enquanto isso acontecia, a Lanterna Verde surgia na Lua, onde Jon Stewart sai dela e olha para as estrelas, onde se questiona quanto tempo falta para Mogo chegar na Terra. E ele diz que esse momento está próximo. Em Coast City, Cameron Chase liga para o seu parceiro, chamado Simon Bess, pedindo para lhe contar em qual missão ele foi designado.
Mas, como ela estava suspensa, ele se recusa a dizer e sugere apenas que ela fique de fora dessa operação, pro bem da sua carreira. Mesmo porque o motivo da sua suspensão é porque ela está emocionalmente envolvida com tudo isso, já que Evergreen é a cidade natal da sua ex-esposa, Joe Mullen. Cameron Chase é a ex-esposa que se separou de Joe, mas mesmo que elas tenham se separado, aparentemente Cam ainda demonstra se importar com ela. Nesse momento, a sua campainha toca, e quando Cameron atende, ela é surpreendida pela própria Joe, agora brilhando com a energia verde e carregando um enfraquecido Hal Jordan, que aparentemente não estava mais possuído pela mão negra. E Joe tá ali porque não sabia mais para onde ir, e ela precisa de ajuda. E é desse jeito que termina a história. Então é isso, lembrando que se você quiser ver os vídeos originais, o link para eles está aqui na descrição. E para as continuações, quando os próximos arcos forem se fechando, eles serão histórias para outros vídeos. Por isso se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.